Eu sou o Mauro Miguel, professor de Excel daqui da One Click Treinamentos, e nessa aula eu vou te mostrar dois segredos do Excel que vão te permitir trabalhar com mais confiança, com mais segurança no lugar de trabalho. Eu vou te mostrar nessa aula como reduzir horas de trabalho para poucos minutos. Quando você implementar esse passo a passo que eu vou te mostrar nesta aula, você vai ser reconhecido e ainda vai se destacar no seu local de trabalho. Eu falo isso com propriedade, porque através dessa metodologia nós já formamos mais de 200 alunos que hoje trabalham com mais confiança, com mais segurança no lugar de trabalho. Tudo bem. O que você vai aprender na aula de hoje? Você vai aprender segredos do Excel que vão te permitir criar um gráfico. Deixa eu ver aqui. Opa, o meu vídeo não quer exibir aqui, mas tudo bem, não faz mal. Então, vou te mostrar do lado de cá. Então, nessa aula, eu vou te mostrar como criar um gráfico dinâmico como este, aqui no Excel, em pouco tempo. Como criar um gráfico que dança aqui no Excel. Isso que eu vou te mostrar na aula de hoje, ok? Então, vamos lá aqui, iniciar então com a nossa aula. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, só para confirmar, os senhores conseguem ver o meu Excel? Só para eu confirmar, os senhores conseguem ver o meu Excel? Fernando disse que sim, perfeito. Nós estamos aqui a iniciar. Então, vamos lá, senhores. Temos aqui uma planilha. O que eu vou te mostrar na aula de hoje aplica-se para qualquer área de atuação. Então, vamos lá. Tenho aqui uma planilha com a coluna mês e aqui a coluna faturamento. E o seu chefe, por exemplo, pediu para você apresentar o faturamento em dólar. O faturamento em dólar. Então, como é que você faria esta atividade? Então, temos aqui o faturamento GMTCAL e temos aqui o faturamento em dólar. Então, vamos supor que o câmbio do dia seja, por exemplo, de 63. Como é que você faria esta atividade? Será que você iria abrir aqui na calculadora, ok? Será que você ia fazer isso aqui na calculadora, ia chegar aqui, fazer, por exemplo, 1.680, que é o faturamento de janeiro, dividido por 63. Depois pegar nesses valores, chegar, colar aqui. E fazer isso para fevereiro, para março. É o seguinte, não para uma questão de ordem. Quem quiser se manifestar, use o chat e não habilitar o microfone. Senão isso vai virar uma bagunça. Quem quiser se manifestar, usa aqui o chat e não a voz. Então, como é que você faria essa atividade aqui no Excel? Será que você abriria a calculadora e faria isso aqui um a um? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários para eu saber. Como é que você faria esta atividade? Será que você abriria a calculadora e faria isso aqui no um a um, um a um, um a um? Como é que você faria essa atividade? Será que você faria um a um? Você usaria a calculadora? Qual caminho você usaria para poder resolver este problema? Então, senhor, vossas reações para nós podermos seguir com a nossa aula, porque eu preparei muito conteúdo para os senhores aqui. Damião disse que está aqui pela primeira vez. Ah, não. Damião disse que faria um a um, ok? Damião disse que faria um a um aqui. E os demais colegas, como é que fariam essa atividade? Senhores, vamos lá. Qual é o problema de fazer essa atividade dessa maneira? Como bem sabes, é... para ver aqui, Fernando disse que não, não percebi a primeira parte para a primeira célula e depois arrastar. Ok, 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 ok. Gostei da introdução do Fernando aqui. Então, vamos lá. Então, senhores, os É, detalhes e do mulher. microfone serão atendidos. Armando, esse aqui é o teu último lembrete, é tua problema de atenção sobre o
o microfone. Estou a ver aqui o mestre disse que faria mesmo no 1 a 1. Ok, vamos lá, senhores. Qual é o problema de fazer essa atividade no 1 a 1? Como você bem sabe, o câmbio ela muda dia após dia. Então, se você faz no 1 a 1 com 63, amanhã, quando dá para 64, você terá o retrabalho de fazer essa atividade. No outro dia, quando for 64,5, você tem que voltar a fazer essa atividade de novo e de novo. Ok? Esse é o problema de fazer essa atividade 1 a 1. Quando chegar ao final do mês, você tem que chegar aqui e voltar a fazer essa planilha. Ok? Então, Mauro, como é que um mestre em Excel ia resolver esse problema simples? Ia usar uma fórmula. Você, quando usa uma fórmula no Excel, você monta a fórmula apenas uma vez e o Excel passa a fazer trabalho duro no seu lugar. Então, aqui, no lugar de usar calculadora, ia chegar aqui, ok? Colocar assim, igual. Aqui no Excel, para fazer uma operação, nós sempre começamos com um igual. Se eu chego aqui, por exemplo, coloco assim, 5 mais 5, dou Enter. O Excel, ele vai olhar para mim. Porque como eu coloquei aqui 5 mais 5, ele assume que essa informação aqui é texto. Mas, quando eu chego aqui, antes do 5, coloco igual, depois dou Enter. Veja só, agora ele exibe 10. Então, com isso, fazer o seguinte, que aqui no Excel, para fazer uma operação, nós sempre começamos com um igual. Então, vou chegar aqui, colocar assim, igual, vou fazer o quê? Vou apontar no faturamento de janeiro e eu vou dividir, barra aqui no Excel é para dividir, e eu vou clicar aqui no câmbio. Quando eu dou Enter, veja só, já só ajustar aqui as casas decimais. Aqui está o resultado. Quando chego aqui e mudo para 65, eu tenho o meu valor atualizado. Ok? Então, quando nós usamos fórmula, quando nós mudamos a informação, nós temos aqui todo o nosso relatório organizado, todo o nosso relatório atualizado, sem precisar fazer nenhum trabalho adicional. Tudo bem. Agora, quando eu chego nesse resultado de janeiro, eu quero arrastar para os demais meses. Quando eu arrasto aqui surge um erro. Por que deu erro quando eu arrastei para baixo? Eu quero saber aqui o seu feedback. Por que deu erro quando eu arrastei a fórmula para baixo? Então, um minuto aqui. Então, eu estou a ver aqui o Fernando que disse que faria no 1 a 1. O mestre disse que faria no 1 a 1. Também disse que faria no 1 a 1. Então, senhores, por que deu erro quando eu aqui arrastei para baixo? Por que deu erro quando eu arrastei para baixo? Eu quero saber aqui a sua opinião. Se você não sabe por que deu erro quando eu arrastei para baixo, então está explicado por que você continua a sofrer com o Excel. Então, se você não sabe por que deu erro quando eu arrastei para baixo, então quer dizer que está explicado por que no final de semana ele está com o Excel a fazer seus relatórios de forma manual. Estou a ver aqui o diamante aqui, nós temos que fixar o 105, ok. O Armando colocou aqui F4, boa. Então, para quem caiu de paraquedas nessa primeira aula, não sabe o que é de fixar, não sabe para que serve o F4. Tudo bem, eu vou já explicar isso. É o seguinte, o conceito que eu vou lhe mostrar aqui agora, nós ensinamos lá no nosso curso de Excel, no módulo básico. Então, o que eu vou lhe mostrar agora é a base do Excel, ok? Então, vamos lá. A primeira aula da nossa formação de Excel, nós ensinamos sobre a interface do Excel, para que você possa usar essa ferramenta com mais confiança, com mais segurança. E, basicamente, como é que o Excel ele é organizado? O Excel ele é organizado em colunas, que são representadas aqui pelas letras, e temos aqui os números que representam as linhas. Então, o cruzamento de uma coluna com uma linha nos dá uma célula. Mauro, o que é uma célula? Uma célula é uma combinação de uma coluna com uma linha. Por exemplo, aqui estou na célula I6, aqui estou na célula G11, aqui estou na célula M4. Como é que eu sei disso? Eu consigo clicar na célula, você vem para aqui, você consegue ver aqui o nome da célula, ok? Então, aqui
eu vou referenciar, por exemplo, esta informação. Então, o que é de referenciar, Mauro? É colocar igual, depois apontar para uma célula. Então, referenciar é você ir buscar uma informação numa outra célula. Quando eu dou Enter agora, veja só, essa informação aqui do mês aparece aqui. E agora, quando eu arrasto a forma para baixo, eu começo a deslocar aqui as linhas. Então, aqui era a célula C4, que é aqui. Depois, aqui passou para C5 e aqui passou para C6. Então, nós mandamos uma fórmula no Excel e depois arrastamos para baixo. O que acontece é que começa a ver aqui um deslocamento. Mas, Mauro, qual é a importância disso? Se você não perceber esse conceito, você nunca vai perceber sobre fórmulas. Você nunca vai perceber sobre gráficos dinâmicos aqui no Excel. Então, esse conceito ele é muito importante porque é a base para os conceitos mais avançados. Então, vamos lá. Então, eu falei o seguinte para si, que quando eu pego na fórmula e arrasto a um deslocamento, só que é o seguinte, há vezes aqui no Excel que nós queremos arrastar, mas nós não queremos com que haja deslocamento. Porque disse aqui o Damião, que nós temos que fixar ou nós temos que trancar. Então, preste bem atenção nesse conceito. Se nós queremos fixar, por exemplo, aqui a referência do mês, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que usar aqui o símbolo, deixa eu só pegar uma caneta aqui, eu tenho que usar aqui o símbolo de dólar. Ok? O símbolo de dólar. O dólar serve para trancar uma referência. Então, aqui, se eu quero trancar, ou quero travar, ou quero impedir aqui o deslocamento a nível de linhas, eu vou fazer o quê? Eu vou trancar a linha. E aqui tenho C4. O que representa a linha? O que representa a linha aqui é o número 4. Então, vou chegar aqui no 4 e vou colocar dólar. Aqui no teclado, em cima de Q, W, E, R, tem números. Então, quando eu clico em Shift, depois 4, eu aqui insiro o símbolo de dólar. Então, assim, eu acabo de trancar a linha 4. Agora, por mais que eu pegue na fórmula e arraste, a palavra mês está repetida. Ok? Então, aqui está. Perfeito. Então, vamos lá resolver esse problema aqui que alguns colegas já deram aqui ideias. Então, aqui, senhores, quando eu coloquei igual, cliquei em D5, depois H1, o que eu fiz aqui? Eu referenciei o valor no D5 e eu referenciei o valor no H1. E, senhores, uma coisa fantástica do Excel é que o Excel ele fala. Ele diz que esse D5 aqui, que é azul, vem de onde? Vem do faturamento. Esse H1, que é vermelho, vem de onde? Vem do câmbio. Então, qual é o ponto aqui? Qual é o ponto? Nós, como disse aqui o Damião, nós temos que fixar a célula do câmbio. E como é que eu fixo? Eu quero fixar a linha de tal maneira que, quando eu arrastar para baixo, não há nenhum deslocamento. Eu não vou chegar aqui no 1 e eu vou colocar o sinal de dólar. Vou chegar aqui, dar um Enter e depois pego na fórmula eu vou arrastar mais um pouco aqui. E aqui está. Então, quando chego aqui, eu mudo para 63. Veja só, muda automaticamente. Quando muda aqui para 64, aqui está. Então, chegou o final do mês, o dólar agora está a 63,5. O único trabalho que eu tenho que fazer aqui é chegar nesta célula, colocar 63,5 e dar Enter, e eu tenho todo o meu relatório pronto. Uma atividade que eu farei no 1 a 1, usando máquina calculadora, eu acabo de fazer em apenas minutos. Senhores, o que eu te mostrei agora, você percebeu? Você consegue pegar esse conhecimento e colocar em prática no seu local de trabalho? O que eu te ensinei agora, você percebeu? Você consegue colocar em prática isso no local de trabalho? Então, como sendo uma aula online, eu só vou olhar aqui no chat para ver aqui as vossas respostas. O que eu te mostrei agora, você percebeu? Fez sentido para você? Você consegue pegar esse conhecimento e colocar em prática no seu local de trabalho? Para ver que o Damião disse que sim, perfeito, e os demais? A turma tem, a sala tem mais de Flávio sinalizou lá, ok, perfeito, perfeito, senhores.
Então, o primeiro segredo aqui que eu trago para si é você perceber a base, que é você perceber o básico. No nosso curso de Excel, o curso Excel Master, nós temos quatro módulos: módulo básico, intermédio, avançado e automação. Então, o primeiro módulo é o módulo básico, que você aprende esses segredos aqui que te permitem usar o Excel com mais confiança, com mais segurança. Ok? Mas disse que ficou atrás, ok? Eu posso repetir isso por um segundo. É bem tranquilo. Mas é o seguinte: nós queremos aqui saber o faturamento. Temos primeiro, né? Vamos lá começar da base. Temos primeiro aqui o faturamento em MCN. Eu quero aqui o faturamento em dólar. Então, qual é a lógica aqui? Se eu tenho um faturamento em metical, eu quero faturamento em dólar. Tenho que pegar no faturamento em metical e dividir pelo câmbio. Só isso. Eu assumi que o câmbio dia é 65, 63,5. Então, eu vou chegar aqui e colocar assim, igual, aponto no faturamento de janeiro, divido pelo faturamento do câmbio. Quando eu faço isso, depois arrasto a forma para baixo, aí eu tenho erro. Por quê? Porque quando eu arrastei a forma para baixo, houve um deslocamento cá no faturamento e houve um deslocamento cá no câmbio. Só que eu não quero que o câmbio desloque. Por quê? Porque esse valor aqui tem que dividir todos esses faturamentos em metical. Então, eu tenho que fazer o que é que eu tenho que trancar, eu tenho que travar a linha para que o X não saia da linha 1 para a linha 10 aqui, para o caso. E para tal, nós usamos aqui o símbolo de dólar para podermos travar. E aqui eu quero comentar um detalhe. Então, aqui, deixa eu só limpar essa parte para não poluir a planilha. Então, aqui eu vou colocar $1 antes do 1. Veja só, o câmbio é vermelho, estou aqui no H1, que é este vermelho. Então, aqui eu acabo de trancar essa linha. Agora, para quem está aqui pela primeira vez hoje, pode confundir-se, Mauro. Assim, eu tenho H dólar 1. Como é que eu sei que esse dólar está para 1 ou está para o H? Simples. Vamos lá voltar para a oitava classe. Nós tínhamos lá 5, não, oitava? Sim, oitava classe. 5 menos 3. Aqui, senhores, como esse menos aqui está à esquerda do 3, então quer dizer que esse menos pertence ao 3. Essa é a lógica. Então, aqui, quando eu faço o seguinte, quando eu coloco dólar 1, enter, depois pego na fórmula e arrasto, veja só, eu tenho toda a minha planilha pronta. Qual é o benefício de usar este caminho aqui? É quando você chega aqui e coloca 64, a sua planilha ela está pronta. Se você usa, se é um profissional, por exemplo, que usa máquina calculadora, final do mês tem que voltar a usar a calculadora para poder calcular os mesmos valores. Enquanto aqui não. A planilha agora ela está automática. Chegou o final do mês, eu só mudo o câmbio e eu tenho toda a minha planilha pronta. Então, mestre, percebeu? Percebeu? Então, o primeiro segredo, senhores, é você aprender o Excel básico. Por causa do tempo, eu só aqui lhe apresentei 1% do Excel básico que nós ensinamos no curso Excel Master. Tudo bem. Perfeito, Mércio. Vamos continuar. Perfeito, senhores. Então, se a aula estava boa, ela vai ficar melhor agora. Eu quero te mostrar agora como é que você cria um gráfico dinâmico, um gráfico que dança como este. Você mudou uma informação lá e o seu gráfico ele está a dançar. Então, como é que você cria um gráfico como este para você poder se destacar numa reunião? Como é que nós fazemos isso aqui no Excel, no passo a passo? É isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, senhores. Eu tenho aqui esses dados do mês, do faturamento e aqui a moeda, ok? Eu quero apresentar essa informação numa reunião, só que eu não quero chegar na reunião e apresentar tabela. Eu quero chegar lá e apresentar um gráfico. Então, como é que um amador em Excel faria essa atividade? Ia criar um gráfico para o MCN, ia criar um gráfico para o dólar. No entanto, nós queremos aqui apresentar no mesmo gráfico a informação para o dólar ou para o metical. Então, nós queremos aqui criar um gráfico dinâmico que vai apresentar simultaneamente o dólar e o metical. Então, como que nós fazemos isso? Esse é o objetivo
para agora criar um gráfico dinâmico. Você poder criar um gráfico dinâmico aqui no Excel, você precisa de um filtro. Qual será o filtro? Para o caso aqui, o filtro vai ser a moeda. Então, se eu colocar aqui MZN, que é o valor de... deixa ela só puxar aqui para podermos estar alinhados. Então, assim. Então, como pus MZN aqui, eu quero que o Excel traga para mim esta informação. Quando eu mudar aqui para USD, eu quero que o Excel limpe aquela informação e traga a informação de USD, mas de forma dinâmica. Eu não quero aqui ter que copiar, colar. Imagina a reunião, você copia, cola a informação. Não, tem que ser dinâmico. Você mudou ali o tipo de moeda e o gráfico ele muda automaticamente. Essa é a ideia. Então, senhores, se você quer brilhar na reunião, se você quer que os seus colegas pensem que você está fazendo magia no Excel, preste bem atenção no que eu vou te passar agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, em função da moeda, eu quero trazer a coluna correspondente. Então, o segundo segredo, você trabalhar com mais confiança, com mais segurança, você tem que dominar fórmulas, porque as fórmulas elas te ajudam a automatizar tarefas repetitivas. No lugar de chegar aqui, copiar a coluna e trazer aqui de forma manual, o Excel tem que fazer esse trabalho por mim. E vamos lá. Em função da condição da moeda, eu quero trazer aqui a coluna certa. Então, qual é a função no Excel que vai analisar a condição e vai nos dar um certo resultado? Vai ser a função if. A função if ou, em português, a função se. Então, a função if ou se em português, ela serve para tomar decisões com base numa condição. Em termos de estrutura, de sintaxe, temos aqui o logical test, temos aqui o value if true e temos aqui o value if false. O logical test é uma pergunta que o Excel faz e a resposta só pode ser sim ou não. O value if true vai ser o número ou a expressão que o Excel vai mostrar se a resposta for sim. E o value if false vai ser o número ou a expressão que o Excel vai mostrar se a resposta for não. Então, como é que a gente coloca em prática isso aqui no Excel? Vou colocar aqui if por quê? Porque vou usar aqui a versão, em inglês. Estou a ver Laura dizer que já estamos na aula de programação. Então, se você tem noção de programação, você vai perceber muito bem isso. Mas mesmo sendo de programação, a lógica é bem simples. É só seguir o passo a passo. Né? Eu apresentei aqui o slide para você ter noção sobre os logical tests e tudo mais. Então, agora, como é que nós implementamos isso aqui na prática simples? Logical test, eu disse que é uma pergunta que o Excel vai fazer. Então, aqui a pergunta é simples. Eu vou perguntar, será que nesta célula aqui está escrito a expressão USD? Só isso. Então, como é que eu faço? Aqui, eu vou clicar na célula. O que é clicar na célula? É referenciar. Então, eu vou clicar nessa célula. Então, quando eu clico ali, retorna para mim o H2. Vou perguntar aqui. Excel, será que naquela célula está escrito USD? E agora está aqui um detalhe muito importante que vai fazer a diferença no dia a dia. Para expressões, por acaso aqui, USD concluído, no prazo, atrasado, admitido, dispensado, a gente coloca essas expressões entre aspas. Então, vou colocar aqui entre aspas USD. Só isso. Coloco entre aspas. Depois aqui tem o outro argumento. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Para a minha versão do Excel, ok? O separador aqui, para eu sair do logical test para o value if true é vírgula. Para a sua versão, pode ser ponto e vírgula. Esse detalhe sobre argumentos, sobre fórmula, a gente aprofunda lá no nosso curso Excel Master no modo intermédio. Porque nesse módulo, a gente estuda as principais fórmulas para você poder automatizar tarefas repetitivas. Então, vou colocar aqui vírgula. Então, logical test, vamos lá, senhores. Se a moeda for USD, eu quero exibir qual expressão aqui? Eu quero exibir a expressão faturamento USD, vírgula.
Agora, aqui tem o valor se falso. Quer dizer que se aqui não tiver a palavra USD, então eu quero exibir a palavra ou a expressão faturamento MZN. Quando eu dou N, veja só, USD aqui, moeda, aqui está faturamento USD. Quando eu mudo aqui para MZN, muda automaticamente para MZN, ok? Então, vou devolver para USD. Quando eu pego nessa fórmula e arrasto para baixo, aqui é um problema. Eu quero ver aqui a informação de USD. Eu peguei na fórmula e arrastei para baixo. O que aconteceu? Ele trouxe aqui o faturamento, ok? O faturamento do medical, não de USD. Então, aqui nós temos que precisar o que aconteceu para que esse erro fosse gerado. Então, o problema de você ver aulas de internet dos professores a fazer sem perceber a lógica por detrás é que você corre esse risco de implementar o que você viu na aula, na sua planilha, você gerar valores errados e levar para a reunião e chegar lá dizendo que não, esse valor aí, ele não reflete a realidade. Eu falo isso porque tem um aluno meu que depois do curso, eu lhe entrevistei e disse que ele já passou por esse constrangimento. Como é que fica a sua reputação profissional em chegar em frente à diretoria e apresentar dados errados? Então, aqui como é que a gente faz para consertar esse problema? Qual é o problema aqui? Vamos lá. Quando eu chego aqui, cadê? E no Excel, senhores, aqui não há fórmula. Você percebe que algo está errado. Clica duas vezes na fórmula ou na célula. Cliquei duas vezes. Aqui, quando eu arrastei, ele desceu para faturamento, para janeiro, medical, USD, perfeito. Agora, aqui na base de comparação, eu ver que ele deslocou da moeda para baixo. Eu não quero que isso aconteça, ok? Porque aqui eu quero trazer esse valor de faturamento MZN ou USD em função da moeda selecionada aqui. Então, aqui é onde entra o conceito de trancar, que é o conceito que nós vimos lá atrás, ok? O conceito que nós vimos lá atrás. Então, quem chegou agora, porque quando nós começamos a aula, acho que éramos por aí 10 participantes a 12, agora são 16 participantes. Quem chegou agora nem sequer sabe do que tem uma fala aqui sobre trancar. O que é isso de trancar no Excel? É por isso que no nosso curso de Excel, no curso Excel Master, o curso ele é online, porque você pode ver e rever as aulas. Quem chegou agora, por exemplo, perdeu a primeira parte, mas essa aula, como está sendo gravada, terá a oportunidade de poder ver e rever essa aula. Está a ver aqui o Adriano a dizer, colegas conseguem ouvir. Senhores, vocês conseguem ouvir o que estou a falar? Conseguem me ouvir? O Flávio disse que sim, então, deixa eu só ver o nome aqui, para não falhar. Então, Adelvino, peço que você faça referência à sua internet porque os colegas conseguem me ouvir. Perfeito, Laura, consegue me ouvir? Boa. Então, como a aula está sendo gravada, vai poder ver e rever esse detalhe. Então, vamos lá. Quando clico aqui duas vezes, percebo que aqui houve um pequeno deslocamento. Então, eu vou fazer o que aqui? Tenho de voltar e deixa, não, tem que ser aqui em cima. Aqui eu tenho que trancar a linha de USD que está aqui no H2. Vou chegar aqui, vou colocar Shift 4 ou como comentou lá em cima deixa eu só ver o nome, o Armando, que era clicar na tecla F4 que a gente teria o mesmo resultado. Vou clicar aqui, eu vou arrastar para baixo e eu tenho agora o mesmo resultado. Só vou aqui ajustar as casas decimais. E aqui está, ok? Então, veja só, agora quando eu coloco aqui MZN, aqui está o valor, quando eu coloco USD, aqui está o valor. O que eu tenho que fazer agora é criar o gráfico, só isso. Senhores, aqui no Excel, se você quer criar um gráfico dinâmico, você tem que criar inicialmente uma tabela dinâmica, porque o gráfico ele é o reflexo da tabela. Agora, com a tabela pronta, se eu clicar em qualquer célula, vai para a guia Insert, escolhe o gráfico que quer e aqui está. Só deixar ela cobrir aqui. Então, senhores, aqui está o nosso relatório dinâmico.
Deixa lá só dar um pouco de vida a isso. Então, aqui está o nosso relatório dinâmico. Quando eu mudo aqui para MCN, o gráfico se ajusta. Quando eu mudo aqui para o USD, o gráfico se ajusta. Não, agora o câmbio mudou para 64. Você muda para 64, dá um Enter, e o seu gráfico ele está atualizado. Não tem como você entregar esse tipo de relatório e o seu trabalho ele ser ignorado. Senhores, o que eu te passei aqui, você percebeu? Você consegue seguir esse passo a passo e implementar seu local de trabalho para criar um gráfico dinâmico? O que eu te mostrei aqui, você percebeu essa lógica do if? Você percebeu esse passo a passo? Então vocês respondem aí. Por que eu dou essas aulas gratuitas? Porque o meu objetivo é demonstrar que o Excel é simples, que há uma lógica por detrás do Excel. Laura disse que a parte da programação não. Então, o que acontece? Eu vou voltar a montar aqui a função if. Agora, o que acontece? Como disse antes, as aulas do nosso curso de Excel, elas são aulas gravadas, que você pode ver e rever a aula. Porque quando você me vê fazer pela primeira vez, sempre há uma dúvida, mas quando a aula é gravada, você pode ver e rever a aula. Mas tudo bem, por se repetir, temos tempo aqui, mas vai ser mais melhor com o vídeo, tudo bem. Então, como é que eu fiz isso? Senhores, eu quero criar um gráfico dinâmico, um gráfico como este, que em função da moeda, o gráfico se ajusta, se é MZN ou se é USD. Então, aqui, senhores, tem uma tabela que o gráfico vai refletir a informação. Então, se for USD, quero a informação de USD. Se for MZN, quero a informação de MZN. Então, para tal, eu montei aqui a função if, que vai fazer o que é a função if? Vai analisar, será que aqui na célula H2 está escrito MZN, está escrito USD por acaso? Se for USD, vai trazer a informação no E4. Qual é a informação no E4? Veja só, E4 está vermelho, para dizer o quê? Vai trazer aqui o faturamento MZN. Caso contrário, se aqui for MZN, vai trazer essa informação, se eu não me engano aqui a cor é roxa. Qual é a informação que está no roxo? É aqui no MZN. Agora, como eu tranquei a linha aqui na moeda, eu agora tenho a possibilidade de pegar na fórmula e arrastar. Aqui está, de pegar na fórmula e arrastar. E agora tenho uma tabela dinâmica em que, quando eu mudo aqui a moeda, para o caso aqui MZN, eu tenho aqui a informação. Agora, sendo que essa tabela está a dançar, eu já posso criar um gráfico dinâmico que está aqui. Já posso criar agora um gráfico dinâmico enquanto eu mudo a informação, ok? Como pode ver, quando eu mudo aqui a informação, o gráfico dança, o gráfico se ajusta. Aqui é MZN, quando eu coloco o USD, o gráfico ele dança, ok? O gráfico ele dança. Então, o primeiro segredo para você trabalhar com mais confiança e segurança no Excel é você aprender a base, o Excel básico, que é a fundação que vai suportar os conhecimentos mais avançados. E o segundo segredo é você dominar a fórmula, porque as fórmulas elas automatizam tarefas repetitivas. Então, vamos lá, senhores. Aqui no gratuito, o meu tempo ele é limitado. Eu só tenho mais 6 minutos convosco aqui a apresentar essas informações. No entanto, lá no curso de Excel, no curso Excel Master, nós não criamos relatórios simples como esse. Tudo bem que esse é um relatório diferenciado, afinal de contas, ele é dinâmico. Eu mudo aqui a informação e o gráfico dança, ok? Mas agora, como é que nós entregamos relatórios lá no curso Excel Master? Nós vamos muito além. Nós não entregamos gráficos, nós entregamos dashboard, nós entregamos um relatório como este, ok? Nós entregamos lá um relatório como este aqui, ok? Só que agora eu não consigo
aprofundar até esse nível aqui no gratuito. Senão a gente ia ficar dias a aprender como fazer uma coisa como essa. Mas vamos lá, um detalhe muito importante que eu quero destacar aqui. Veja só esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra as receitas e mostra aqui a quantidade de ligações feitas. Embora seja um trabalho avançado, um trabalho assim mais puxado, mas se nós analisarmos aqui nos detalhes, vamos perceber que a lógica é a mesma. Veja só, aqui eu tenho o número 2. Esse 2, de onde é que vem esse 2? Aqui no dashboard, quando clico aqui em ligações feitas, tenho 2 lá. Quando clico aqui em receita, eu tenho aqui o número 1 que está aqui. Então, quando aqui tem 1, ele traz os números da receita. Quando eu mudo para 2, ele traz aqui a quantidade de ligações. Agora, se eu te perguntar qual é a magia que alterna a receita ou as ligações feitas, vai ser aqui a função if, como podes ver, vai ser a função if. Embora seja um dashboard mais robusto, mas por detrás está aqui um conceito simples que nós vimos nessa aula. Então, não tem como você começar a aprender Excel do avançado. Tem que começar de lá da base. Porque esses conceitos são esses conceitos que servem como base para os conceitos mais avançados. Então, aqui está. Eu tranquei aqui, vamos dizer, a linha. E em função do if aqui vai trazer o número o valor para a receita ou o valor aqui para as ligações feitas, ok? Vai trazer aqui para as ligações feitas. Então, é assim como nós criamos um relatório dinâmico como este, agora aqui com mais funcionalidades, como pode ver. Então, fazendo aqui um resumo geral, nessa aula você aprendeu sobre conceitos básicos do Excel, o que é referenciar, o que é trancar, o que é deslocar. Você aprendeu sobre fórmulas, você viu aqui como montar a função if para poder aqui fazer com que o Excel tome decisões no seu lugar. Você está a ver agora um dashboard, que é um conceito que a gente aprende, ou que o aluno aprende no curso avançado, no nosso curso Excel Master. Então aqui eu trouxe para ti vários conceitos. São conceitos esses que, se fosse para você pesquisar por conta própria, você ia gastar muito tempo. Eu, como tinha muito tempo lá atrás, gastei cerca de 2 a 3 anos para poder aprofundar isso. Eu peguei esse conhecimento todo, eu empacotei no curso Excel, mas você consegue pegar esse conhecimento que eu levei 2 anos para poder aprofundar, você aprende isso em 2 meses. Agora nós não estamos com as vagas abertas, no entanto, na próxima semana, aí nós vamos abrir vagas para a próxima turma. E você vai ter informações sobre as próximas turmas lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, senhores, antes de eu encerrar a aula 2, qual é o seu feedback sobre... Deixa eu só puxar aqui a minha segunda tela para aqui, para ser mais fácil. Só um segundo. Agora sim. Agora sim? Agora sim. Então, senhores, qual é o seu feedback sobre a aula 2? O que foi novidade para ti? O que você achou da aula 2? O seu feedback ele é importante para mim porque eu uso ele para poder melhorar as aulas que eu já trago aqui no gratuito e já ter ideia dos próximos tópicos que eu não tenho dificuldade aqui no Excel. Então, o feedback, ele serve, na verdade, para eu te servir melhor, ok? Para ver, Laura dizer que o símbolo de dólar foi super perfeito, Laura. E os demais colegas, qual é o seu feedback sobre a aula 2? E a nossa aula termina em 1 minuto. Está a ver aqui, o marido sinalizou, perfeito, marido. Então, senhores, foi um prazer estar aqui convosco. Sendo aula ao vivo, é muita informação sendo passada ao mesmo tempo, então é justo vocês não perceberem melhor alguns detalhes. É por isso que a aula ela vai ficar gravada e terão a possibilidade de ter a aula gravada e também o ficheiro que eu usei para poder ministrar a aula de hoje. Ok, senhores? Tchau, tchau.
paramos por aqui e até... Hoje é terça.